Saudações, 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 galera. Beleza? Bom, espero que sim. Hoje, dando então continuidade aos nossos assuntos, a gente vai ter todas as formas de amor, beleza? Na próxima semana teremos então uma live para corrigir atividades, para tirar dúvidas e outras questões que surgirem. Tranquilo? Esse capítulo, apesar de ser um capítulo grande, ele fala de um tema que a gente já estudou, de certa forma, no capítulo anterior, e os próximos capítulos vão abordar variações desse mesmo tema, que é o amor. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre todas as formas de amor, e quando o capítulo diz todas, óbvio que ele não está falando de todas as que existem, mas as principais. Então, vamos a ele. Todas as formas de amor, capítulo 13. Amor fraterno. O amor fraterno, o amor que se tem por amigos ou irmãos, por amigas ou irmãs, é um amor que é cultivado desde a infância. É natural que quando a gente conviva o tempo todo com irmãos, com primos, com amigos de infância, a gente brigue, principalmente ali na primeira infância, por conta de brinquedo, por conta de carinho, de atenção de um que recebe mais do que outro. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo, na medida em que vamos ganhando mais consciência da realidade, das coisas, de quem somos, de quem são as pessoas que amamos, a gente começa a fortalecer esses laços de amor fraterno. E começa então a valorizar muito mais essas relações, tanto entre os irmãos, entre os parentes mais próximos, quanto com os amigos. Mas você já parou para pensar o que de fato representa a ideia de amizade? Se a gente fizer uma análise muito crítica da sociedade contemporânea, ou seja, da sociedade da qual a gente faz parte hoje, a amizade ela acaba sendo utilizada em alguns contextos como uma forma de levar vantagens ou de retirar vantagens de alguma pessoa. Pouquíssimas têm sido as amizades verdadeiras, os laços de amizades profundos e confiáveis. Mas as pessoas subentendem que a amizade acaba sendo um elemento onde o sujeito precisa concordar com você o tempo todo, precisa dizer amém para você o tempo todo. E, na verdade, essa ideia de amizade é uma ideia equivocada, porque se tem alguém que pode, se tem alguém que deve discordar de você, sem sombra de dúvida, é um seu amigo verdadeiro, é a sua amiga verdadeira. Por quê? Porque se de fato for uma amizade verdadeira, ela não vai concordar com tudo o que você disser. Ela vai ter as próprias opiniões e vai se sentir a pessoa à vontade para expressar essas opiniões, mesmo que elas discordem das suas. Talvez essa seja a manifestação maior da ideia de amizade, a nossa liberdade de ser quem somos, sem nos preocuparmos com a possibilidade de sermos julgados, de sermos apontados ou condenados por alguma opção que fizermos. Então, essa é a ideia de amizade. Essa é a ideia de uma amizade verdadeira, que vale a pena conservar. O amor paternal, bem como o amor maternal e o amor filial, são amores que se relacionam com a nossa estrutura mais primária, que é a estrutura familiar. Talvez seja o ponto de socialização inicial que tenha um papel tão importante e tão definidor dos rumos que nós tomaremos ao longo da vida. Por quê? Porque na medida em que nascemos num seio familiar, em que as pessoas convivem em harmonia, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas
ouvem opiniões diferentes, dialogam e tentam encontrar através do diálogo uma solução para os conflitos, as pessoas que fazem parte desse tipo de família têm muito mais tranquilidade para se formarem enquanto humanos melhores, sensatos, calmos, controlados, equilibrados. Enquanto que um sujeito que convive numa família um pouco mais truculenta, um pouco mais voltada a gritos e espetáculos, ele tende a ter uma inteligência emocional mais fragilizada. Ele tende a sentir os impactos negativos de problemas cotidianos, de problemas comuns à vida, com muito mais força do que alguém que é equilibrado, que alguém que cresceu numa família que as relações sempre foram fluidas, sempre se deram através de uma boa conversa, de uma boa orientação. Não faça isso, meu filho. Isso vai prejudicar você e ao seu colega. Ou, sei lá, a mãe entrar no quarto de manhã para acordar você com um beijo de bom dia, com carinho. Ei, filho, acorda, tá na hora de ir para a escola. Ou um irmão que você tem e que é mais velho do que você, e que cuida e que zela de você, e que te vê triste e pergunta por que você está triste. Esse tipo de laço humano fortalece muito quem nos tornamos enquanto seres humanos. Tranquilo? Bom, que homem é capaz de amar o seu país de corpo e alma a ponto de dar a própria vida por ele? É muito comum que a gente ouça a ideia de amor à pátria com a expressão patriotismo. E é amparado por essa ideia de patriotismo, por essa ideia de amor à pátria, que muitos países declaram guerras. Por quê? Porque sabem que ao declarar guerra, por mais que existam leis que obriguem os sujeitos em idade de combate a se alistarem às forças armadas daquele país, a maioria das pessoas o fazem por orgulho, pela ideia de proteção de sua pátria. E foi ao longo da história exatamente fazendo uso desse amor à pátria que muitos países totalitários, como a Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, a Itália fascista da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética na Revolução, a Rússia, desculpa, na Revolução Russa de 1917, foram todos esses movimentos históricos que fizeram uso desse amor à pátria de seus cidadãos para então formarem exércitos fortes para combaterem, seja em nome do bem, em nome do que é correto, como também em nome do que é mal, em nome do que é preconceituoso, em nome do que é racista, enfim. Então, essa é a manifestação do amor à pátria, o patriotismo. E ela pode ser positiva quando ela deseja que o país se torne um país melhor, que ofereça melhores condições de vida para todas as pessoas que habitam esse território, que falam a mesma língua, que compartilham a mesma cultura. Mas ela também pode ser negativa. Deixa eu desligar esse celular que as notificações estão me atrapalhando. Mas tanto podem ser negativas se julgarem-se superiores aos outros países, se julgarem mais importantes, mais esclarecidos, mais civilizados. Então, existem um, dois lados da mesma moeda. Talvez essa seja a expressão mais feliz. Por quê? Porque exatamente a partir dessa relação de amor pelo seu país que você faz a escolha de agir de um jeito ou de outro. Um jeito, óbvio, é eticamente correto e o outro jeito é antiético, vamos dizer assim. Isso quando não é criminoso. Tranquilo? Então vamos adiante. Tem um livro, eu gosto muito dele, se chama. É um catatal, eu não li todo, ainda não li alguns textos. Se chama A Cidade Antiga. Esse livro, A Cidade Antiga, o autor faz uma busca ao longo da história humana para identificar os primeiros relatos históricos de quando as primeiras civilizações humanas começaram a enterrar os seus mortos.
Desde as formas mais tribais, desde as formas mais rústicas, como por exemplo colocar um corpo no chão e cobrir com pedras apenas para que o corpo não fosse devorado por animais. No livro, o autor nos convida a pensar que, no momento histórico em que nós passamos a enterrar os nossos mortos, nasce ali uma relação com a crença de que existe algo depois da morte. E por isso era necessário proteger o corpo. Por isso era necessário realizar o ritual de enterrar o morto, de queimar o morto. Então, a partir dali, a gente pode pensar que, ao longo da história, da trajetória humana, a gente sempre acreditou numa força superior. A gente sempre acreditou numa força que rege tudo e para onde nós voltamos depois da morte, para uma vida eterna. Ou para pagar pela eternidade, caso tenhamos vivido uma vida ruim, com pecados e com diversas outras manifestações nesse sentido. Então, o amor a Deus é esse amor que deposita, através da fé, a crença de que depois da morte nós viveremos no paraíso, próximo dessa divindade que é Deus. O amor a Deus é puro e infinito. E ao longo da história da humanidade, fizeram, ou fez surgir, melhor dizendo, diversas religiões, e essas religiões trataram de construir toda uma teoria que ampara a existência de Deus, independente da religião. O catolicismo tem pouco mais de 2000 anos e fala de um Deus único, de um Deus bom, que criou o mundo e que mandou o seu único filho para sofrer e morrer por nós, para que a gente fosse perdoado de todos os nossos pecados. No entanto, há outras tantas religiões. Há, por exemplo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo. O budismo não necessariamente é uma religião, o budismo está muito mais próximo de uma doutrina filosófica, mas todas essas religiões falam de um Deus, falam do seu próprio Deus. E todos os fiéis a essas religiões falam do amor e da dedicação que tem a esse Deus. E aí, óbvio, há as manifestações de amor que são boas, porque quando alguém declara esse amor à religião e a Deus e realiza boas ações em benefício da comunidade, da sociedade da qual ele faz parte, isso é muito bom. Mas quando ele usa esse amor a Deus para fazer o mal, como alguns sujeitos de religiões outras, como os radicais islâmicos que fazem o que eles chamam da jihad, que é a guerra santa, de explodirem bombas e matarem um monte de gente em nome da religião, esse tipo de amor é nocivo. Esse tipo de amor precisa ser deixado de lado. Mas como o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que através do amor, através da fé, sai espalhando bondade, espalhando esperança para todas as pessoas que precisam desse tipo de cuidado. Nesse sentido, o amor a Deus é muito bem-vindo, é muito bem quisto. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: não usaremos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usaremos, ou melhor, usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. E aí eu convido vocês a fazerem uma experiência muito massa. Eu já fiz, dá super certo e é muito legal. Experimenta chegar diante de alguém. Pode ser na sua casa mesmo, com seus familiares. Olhar nos olhos da pessoa e abrir um sorriso. Super espontâneo, olhar e dar aquele sorriso. Percebam que mesmo sem entender por que você está sorrindo para ela, a pessoa na maioria das vezes vai sorrir de volta, antes de te perguntar por que você está rindo. É natural. Quando a gente sorri para o outro, a gente está dizendo que está em paz, que está ali, mas que quer o bem dela. E aí é natural que a pessoa retribua com um sorriso parecido.
E é partindo desse princípio que Madre Teresa de Calcutá propunha que o amor fosse a ponte que conectasse os seres humanos. Não existem pessoas melhores ou piores que outras. Existem pessoas que foram condicionadas por uma coisa maior, que é um sistema, a se considerarem melhores que outras, a se considerarem mais importantes, mas não são. A gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para a sociedade para perceber que o amor continua ali. Mas como uma planta, ele só precisa ser regado. Se não for, provavelmente irá morrer, mas ainda está vivo. E você? O que tem feito para cultivar o amor? Para cultivar o amor pelos seus pais, pelos seus parentes mais próximos, pelos seus amigos. Pense nisso. Às vezes a gente espera que o outro manifeste o amor que sente por nós, mas a gente esquece de manifestar porque acredita que ele já sabe o que você sente. Então não precisa dizer, você está errado. Quando você sentir algo por alguém, diga. Seu pai, sua mãe, seu avô, os parentes próximos, diga para eles o quanto você gosta deles. Eles vão gostar de ouvir. Então, galera, eu sugiro que vocês leiam o capítulo novamente, com um pouco mais de atenção. Prestem atenção a todos esses pontos que nós tocamos. Se surgir alguma dúvida, anota. Semana que vem a gente tem uma live. E respondam as atividades do capítulo, que são a página 59, 60, 61, 62 e 65. Eu vou deixar junto com essa aula uma outra atividade para vocês fazerem, mas é bem tranquilo. Beleza? Então, no mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.